Paz e graça do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, Goiás. Que alegria, pessoal, estarmos juntos para mais um estudo. E essa semana a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, mexe com todo mundo que decide seguir a Cristo, né? A tentação. É uma realidade, uma batalha que a gente enfrenta todo dia. E a nossa base, claro, é a nossa revista Betel Dominical. A lição de número 4 mergulha de cabeça nesse tema, sabe? Mostrando como Jesus ensina a gente a resistir, a importância de vigiar, de orar. E a boa notícia é que, mesmo que a tentação seja parte da jornada, a vitória também é uma promessa para nós. Mas hoje eu quero te convidar para a gente fazer um mergulho um pouquinho diferente. Em vez de focar só no texto principal da lição, vamos dar uma olhada numa pérola, uma fonte de força que está ali, meio escondidinha nas leituras diárias que a revista propõe. E o nosso foco hoje vai ser a leitura indicada para quinta-feira. É nela que a gente vai se concentrar, porque essa passagem joga uma luz incrível sobre essa história toda de tentação e principalmente de perseverança. E olha que interessante a estrutura do nosso estudo. Cada dia tem uma leitura, né? E a de quinta-feira nos leva para um único versículo, Lucas 22, 28. É isso mesmo, uma frase só, dita por Jesus num dos momentos mais tensos e importantes de todo o seu ministério. E o versículo é esse aqui. Tenta imaginar a cena comigo. A última ceia. O clima tá pesado, sabe? Jesus já está falando de traição, de sofrimento, e no meio disso tudo, ele se vira para os discípulos e solta essas palavras de afirmação. Uma verdadeira declaração de valor, de reconhecimento. Isso faz a gente parar para pensar no valor da permanência. O que exatamente Jesus está querendo dizer com isso? Ele usa essa palavra tão forte, permanecido. Vamos tentar entender o peso desse termo. Porque, olha, permanecer não é só estar por perto, tipo, de corpo presente, não. A ideia aqui é de resistir junto, de atravessar a tempestade lado a lado. Não é uma presença passiva, mas uma lealdade ativa, sabe? Os discípulos não só andaram com Jesus nos dias bons, eles enfrentaram as barras pesadas ao lado dele. E isso levanta uma pergunta super importante. Quando Jesus fala nas minhas provações, a que ele está se referindo? Será que é a mesma coisa que as tentações que os discípulos iriam enfrentar logo depois? E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. A gente descobre que tem uma diferença fundamental. Ser um companheiro nas provações de Cristo é uma coisa única, bem diferente de enfrentar as nossas próprias tentações. A diferença fica bem clara aqui. As provações de Cristo, essas eram sobre a missão divina dele, a oposição dos líderes religiosos, a incompreensão da multidão, o peso do pecado do mundo que ele carregava. Já as tentações dos discípulos, e as nossas, né? Elas vêm das nossas fraquezas, o medo, a dúvida, o orgulho. Então o que Jesus está elogiando é a fidelidade deles em ficar ao lado dele durante as lutas que eram só dele. E agora vem a parte mais tocante, na minha opinião. Jesus faz esse elogio momentos pouquíssimo tempo antes da maior falha deles. Logo depois daquele momento, eles iam se dispersar. Pedro ia negar Jesus. Ele não estava elogiando uma perfeição que eles não tinham. Ele estava, na verdade, validando a jornada deles até ali para dar uma âncora de esperança para quando eles caíssem. E tudo isso nos leva à aplicação prática. Como é que essa palavra de Jesus, dita há 2000 anos, vira força para a nossa caminhada hoje? A resposta para essa pergunta é, sinceramente, um abraço de Deus na alma da gente. Esse reconhecimento divino nos capacita a encarar as nossas próprias tentações aqui e agora. A lição se resume em 3 verdades poderosas. Primeira, Jesus vê. Ele reconhece cada gesto de fidelidade nosso, por menor que pareça. Segunda, permanecer importa. A nossa decisão de continuar com Cristo no meio da dificuldade é algo precioso para Ele. E terceira, a esperança nos fortalece. Saber que somos vistos e valorizados por Ele nos dá aquela força extra para dizer não para a tentação. Então, no fim das contas, a grande lição dessa leitura complementar é esta. A nossa arma mais poderosa contra a tentação não é a nossa própria força, mas é a lembrança do valor que Jesus dá à nossa fidelidade. Quando a tentação vier, a gente precisa se lembrar. O Mestre está vendo e Ele valoriza a minha decisão de permanecer com Ele. Que essa verdade fortaleça o coração de cada um nesta semana. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.